Então, na última semana nós vimos um pouco como que era a vida daquelas pessoas que diziam que seguiam o caminho, que seguiam a Cristo, que eram cristãos. Aqueles que criam, colocavam sua fé em Cristo, como que era a vida deles. Então a gente viu que havia um desejo de estarem juntos, isso se chama comunhão, ter algo em comum. Então eles faziam refeições juntos, eles se reuniam, eles estavam juntos porque compartilhavam da mesma fé e dos mesmos sentimentos e das mesmas convicções. Eles perseveravam no ensino da palavra, ou seja, a palavra que direcionava suas vidas. Eles queriam saber mais, eles queriam ouvir mais, eles queriam entender melhor. Outra coisa é que havia um cuidado mútuo. Quando havia alguma necessidade, quando eles tinham alguma situação, então havia esse cuidado de um para com o outro. Havia o louvor a Deus, sempre estavam agradecendo a Deus por tudo que Deus havia feito por eles. Havia uma graça abundante, ou seja, as pessoas olhavam para eles e viam a graça de Deus exalando, saindo deles, para que os outros pudessem saber sobre essa graça. Isso era visto através da sua conduta também. Então havia um bom testemunho, a vida deles mostrava a fé deles. A fé verdadeira, ela é vista. Vamos dar um exemplo simples. Como que a gente sabe que Noé acreditou quando Deus avisou que viria o dilúvio? Ele foi lá e fez a arca. A fé verdadeira, ela se reflete em ato de obediência. Eu acredito, eu vou lá e faço. Também eles proclamavam a Cristo. Onde eles iam, por onde eles passavam, eles queriam falar sobre o amor de Cristo, que Cristo fez por eles. Quando surgiu um problema, eles sentavam e resolviam esses problemas. Quando acabou, deu aquele problema com as viúvas, que não eram do povo de Israel, que estavam sendo negligenciadas no cuidado, o que aconteceu? Eles se reuniram, está errado, nós temos que melhorar nisso, e buscaram uma solução. Então não tinha aquela conduta de que eu sou o Papa aqui, eu sou o dono da verdade, eu sou o chefe aqui, eu sou o que manda nessa igreja e ninguém pode me questionar. Não, havia um problema, sim, vamos resolvê-lo. E aí eles sentaram e foi aí que instituíram aquelas pessoas que estariam cuidando desse serviço importante de ajudar as pessoas nas suas necessidades. E eles pagavam preço, e muitas vezes pagavam preço com a própria vida. Então ser cristão não era moda na época. Ser cristão na época era pagar um preço. Ser cristão na época era realmente você dizer: eu sou um seguidor de Cristo, e nem que eu tenha que morrer por isso, eu vou seguir os passos dele. E aí a gente foi estudando, no capítulo 13, por exemplo, no verso 13, a gente vê que no meio dessas viagens onde Paulo ia nas cidades anunciando a palavra, ele exortava as pessoas a permanecer na graça de Deus. Veja só, nós somos salvos pela graça, porque Cristo na cruz pagou os nossos pecados e Deus oferece para nós o perdão e a salvação. E agora, como que deve ser a minha conduta? Também perseverando nessa graça, ou seja, essa graça que me alcançou para a salvação, é ela que me ajuda no meu dia a dia e que rege os meus passos. Depois, a gente chegou ali no capítulo 16, quando eles chegam na parte europeia ali da Grécia e Macedônia, e em Filipos, Paulo e Silas foram presos, açoitados, humilhados, e eles estavam no cárcere, louvando a Deus. O carcereiro ouve aquilo, há um grande terremoto, ele pensa que os presos fogem, e aí, depois de tudo aquilo, e Paulo clama para ele ficar quieto, se acalmar, que ninguém fugiu, esse homem, mediante tudo que ele estava vendo, o que ele soube que Paulo e Silas estavam presos por aquilo, e vendo aqueles homens açoitados, louvando a Deus, ele chega e pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Chega no capítulo 19 em Éfeso. Éfeso ficava na Turquia. As pessoas decidiram que elas confiaram em Cristo, e aqueles livros de magia que valia muito dinheiro, que eles confiavam naquilo no passado, não tinha mais valor, e eles resolvem queimar aqueles livros de magia, que somados daria mais de 2 milhões e 200 mil reais, só a grosso modo, fazendo uma conta ali simples. Mas eles preferiram perder o dinheiro e queimar, porque Cristo é muito superior a isso. Isso é uma mentira, isso me conduzia para longe de Deus, então isso não tem mais valor para mim. E eles decidem seguir o caminho de Cristo e põem fogo naqueles livros de magia. Chega no capítulo 20, verso 32, que foi onde a gente parou.
Paulo agora está voltando, ele vai para Jerusalém, e ele sabe que indo para Jerusalém ele seria preso e seria muito perseguido, e a situação seria muito difícil. E aí nesse verso, Paulo reúne os presbíteros de Éfeso. O que é um presbítero? Presbítero, pastor, bispo, indicam a mesma posição. Uma pessoa que tinha a incumbência de administrar e dar alimento para o rebanho. A ideia do termo bispo é um administrador. A ideia do termo presbítero ou ancião quer dizer alguém de respeito. E do pastor é aquele que alimenta o rebanho. Os três termos, eles definem, os quatro se incluem ancião, definem a função que os apóstolos tinham no meio daquele povo. Eles davam alimento para o rebanho, eles administravam o dia a dia daquele povo, e eles serviam como exemplo e como pessoas de respeito no meio deles. E aí, quando eles se reúnem, Paulo fala assim, ó, eu encomendo vocês a palavra do Senhor e a graça do Senhor. O que ele quer dizer isso? A verdade que ele está mostrando para aquele povo é o seguinte: a autoridade da palavra de Deus sobre a minha vida. Deus, através da sua palavra, é a autoridade para a minha vida, é a resposta, a palavra é a resposta de Deus para os meus dilemas e o refrigério de Deus para a minha alma. É ali que eu encontro isso. E aí, eu sou encomendado a essa graça do Senhor. Isso mostra quem eu sou hoje. A minha vida é de Cristo, por causa que por Ele eu fui salvo. Eu tenho a vida eterna, eu sou um filho de Deus, eu tenho uma nova vida e eu sou amado pelo meu Pai. Também nessa vida a gente tem um caminhar, uma maneira de andar, um exemplo para seguir, que é Jesus Cristo. Uma responsabilidade, por causa da minha conduta, tem que ser condizente com a salvação que eu recebi dele, com a posição que eu tenho nele. Eu tenho uma perspectiva de vida diferente, eu olho para o mundo de uma outra forma agora, e eu tenho uma mensagem para viver e proclamar. A mensagem que me alcançou e que me salvou, eu não fico com ela só para mim, eu quero falar para os outros. E eu quero viver essa mensagem. Eu não somente quero saber o que Deus diz, eu não somente quero saber o que a palavra de Deus diz, eu quero que isso seja real na minha vida, ao ponto de conduzir os meus passos. Capítulo 21, aula de hoje, versos 17 a 19. Os versos de 1 a 16 contam o trajeto de viagem de volta, onde foi navegando e foi voltando, e daqui os pontos que pararam, chegando a Cesareia, Jope, chegando até Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, versos 17 a 19. Alguém pode ler, por favor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, Paulo chega ali, se reúne com Tiago, que era um dos principais, junta-se os outros que estavam ali, e Paulo conta o que Deus havia feito no meio dos outros povos. E lembra que Atos está mostrando o Evangelho se expandindo. Jesus disse, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, que era o estado, Samaria, estado vizinho, e até os confins da terra. E agora Paulo conta como esse evangelho chegou na região da Turquia e se espalhou por toda a Turquia, na região da Grécia, na região da Macedônia. Em outro texto que a gente talvez vai chegar semana que vem, chega até a região da Croácia e da Sérvia. Também a gente vai ver que chegou até Roma. A gente vai ver que chegou em Chipre. Ou seja, o evangelho foi se expandindo, porque as pessoas levaram aquela mensagem a todos os lugares. Versículo, aqui só para mostrar a região, que agora chega em Jerusalém, capítulo 22, versos 1 e 2. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falavam em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo disse. Bom, se a gente pegasse o final do 21, Paulo estava falando sobre a palavra de Deus e ele é preso por causa disso.
E aí, na hora que ele é preso, ele começa a falar. E como ele falou em hebraico, o povo, opa, vamos ouvir, é a nossa língua. Está falando a língua que nós falamos, a língua que fala o nosso coração. E aí Paulo começa a expor a sua defesa, versos 3 e 4. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões tanto homens como mulheres. Então ele fala assim, olha, a minha vida, gente, foi o seguinte. Eu nasci em Tarso, região da Sicília. Cilícia, desculpa. Sicília é Itália. Cilícia. Região da Cilícia. Eu nasci ali, eu fui criado ali, só que eu fui criado debaixo da faculdade, vamos por teológica, mais rígida que tinha na época. Onde o Gamaliel, como um chefe dos fariseus, ele me instruiu e eu segui isso à risca. Eu fui zeloso, eu fui fiel na minha convicção religiosa. Eu persegui esse caminho. Veja que ele era um homem que era esforçado, zeloso, fiel naquilo que ele acreditava. E aí ele continua, verso 8. Ele vai falando o que aconteceu no meio do caminho e ele termina com o verso 8 ali. Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E aí ele conta, eu fui para Damasco, eu fui lá para prender as pessoas, e de repente no caminho me aparece uma luz, e eu pergunto, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem você persegue. E aí eu vi que ele estava vivo. Embora eu era religioso, embora eu era zeloso, embora eu fiz os estudos mais avançados dentro da minha religião, eu tive que entender que Cristo estava vivo, e eu me rendi aos pés dele, e eu decidi seguir o caminho dele. Então muitas pessoas também têm esse perfil, pessoas religiosas, pessoas zelosas, dentro daquilo que acreditam, se esforçam por aquilo, são fiéis àquilo, mas precisam conhecer Jesus, que foi o que aconteceu com Paulo agora. Aí ele conta a diferença que Jesus fez na vida dele, verso 28. 22, desculpa, eu falei errado. 22. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E ele continuou falando como Deus alcançou a vida dele. Ele fala, quando mataram Estevão, eu estava junto. E por que nós estamos indo rápido nesse final? Porque assim, daqui até o final são vários julgamentos que ele vai passando. Então cada capítulo é basicamente um julgamento. Então ficaria cansativo a gente ficar repetindo, porque em todo julgamento ele fala o seu testemunho, ele conta o que mudou a vida dele. E aí ele fala, na hora que ele está falando isso, então decidiram, começaram a clamar, olha, esse homem tem que morrer. Verso 24 agora. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber de que motivo assim clamavam contra ele. Então mandaram prender Paulo, e que o comandante queria saber por que esse povo estava tão cheio de ódio contra ele. Então vamos pegar, vamos açoitá-lo, vamos prender e vamos saber o que está acontecendo aqui. Verso 25. Quando o haviam amarrado, disse Paulo ao oficial que ali estava, é permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Então Paulo usa da lei ao seu favor, porque a lei não permitia que um cidadão romano fosse açoitado sem que ele tivesse sido julgado. Quando aconteceu aquilo em Filipos, por exemplo, nós não entramos em todos os detalhes, mas depois, quando ele sai dali, sai da cadeia e fala assim, olha, nós somos cidadãos romanos. Aí as autoridades se reúnem e pedem desculpa porque tinham açoitado ele sem o devido julgamento. Então ele usa da sua posição e do conhecimento da lei para não ser açoitado nesse momento. Capítulo 23, verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho dado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Agora Paulo está sendo julgado diante do sinédrio. Aquele sinédrio que condenou Jesus, talvez alguns já tinham morrido, mas
aquele mesmo ambiente religioso, aquela mesma autoridade religiosa, composta de pessoas que eram fariseus, saduceus e sacerdotes. Agora estão julgando Paulo, e Paulo fala: olha, eu tive uma boa conduta, vocês não podem acusar-me de uma conduta inadequada. Verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anatema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Anátema quer dizer maldito. Então, sobre o julgamento de maldição, sobre a posição de ser maldito, eles juraram que não iam comer nem beber até matar Paulo. Por quê? Paulo começou a falar de Cristo de novo. E aí ele repete, o mesmo que ele falou para o povo ali, ele repete para o Sinédrio. Eu fui um cidadão direito, mas Jesus apareceu para mim e ele mudou a minha vida. Aí, então agora nós vamos matar Paulo e nós não vamos sossegar nem comer nem beber até que ele esteja morto. Como eles não conseguiram matar, deve ter morrido de fome ou mudar de ideia, tá? Mas olha, fizeram vários planos para matar Paulo. Olha o verso 24. O capítulo aqui vai falando dos planos para matar Paulo. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então pegaram, levaram Paulo, por causa das ameaças de morte que foram denunciadas, levaram Paulo até Félix, que era o governador. Aí vai ter outra conversa agora com Félix, depois vai falar com Festo, depois vai falar com o rei Agripa. Então cada capítulo vai falando dessas conversas ou julgamentos. Verso 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar ao povo dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, mesmo que Paulo era inocente e não podiam provar nada contra ele, mantiveram ele preso em Jerusalém por 2 anos. Para quê? Para contentar a multidão. Bem político, a atitude dele foi extremamente política. Capítulo 25, versos 10 e 11. Agora é Festo que chega, está governando, e ele bate um papo com o rei Agripa. Vai ser os capítulos 25 e 26. Versos 10 e 11 agora. 25, 10 e 11. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então ele fala, ele de novo usa da lei. Ele sabia que permanecendo em Jerusalém havia esse plano para matá-lo. Tudo bem que os caras estavam há 2 anos sem comer, beber, duvido, né? Tiveram que quebrar e levar maldição sobre eles. Mas havia esse plano, havia esse desejo. Então o que ele faz? Chega para o governador, que agora já não é Félix, é Festo, e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu quero um julgamento justo, eu apelo a César. Ou seja, eu quero ser julgado em Roma. Porque até agora ele tinha tido julgamentos, entre aspas, né, entrevistas, conversas com lideranças religiosas. Aí foi para Félix, Félix quis ser político e fala: deixa esse cara preso então. Agora veio para Festo e ele fala assim: quer saber? Cansei, eu quero ser julgado em Roma. Eu apelo a César. Como cidadão romano ele tinha esse direito. Versículos 13 e 14. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficavam muitos dias, Festo contou ao rei o caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso. Então agora há uma conversa entre o governador Festo e o rei Agripa. Versículo 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então marcam, os dois conversam ali, marcam para conversar com Paulo. Capítulo 26 é a conversa de Paulo com eles. Versos 16 e 17 agora. Mas levanta-te e firma-te
sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então, Paulo começa contando, olha gente, eu estou sendo julgado porque eu era um fariseu, religioso, zeloso, eu guardava a lei, eu persegui esse caminho, eu mandei as pessoas para a cadeia, eu prendi, eu maltratei, mas de repente eu encontrei Jesus, e aí Jesus apareceu para mim, e aí ele está contando de novo a mesma história, e aí ele conta o que Jesus falou para ele depois de aparecer para ele, fala assim, olha, eu tenho um trabalho para você, e eu quero que você leve essa mensagem para os gentios, ou seja, para os não judeus. Gentil o que era? Qualquer povo que não era judeu. Eu quero que você agora seja testemunha e fale do que eu fiz por você e de como eu te alcancei para as pessoas de todos os povos. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, potestades é poder, né? Então ele falou assim, eu estou te enviando para você abrir os olhos daqueles que não enxergam esse caminho, não enxergam a verdade, e tirá-los do poder de Satanás e levá-los até Deus. Veja que muitas vezes as pessoas não querem crer, não é porque elas não querem, é porque elas não estão vendo, elas não estão entendendo. E o nosso papel é levar as pessoas a entenderem e a verem, não é convencer ninguém, não é ficar batendo boca para convencer a pessoa a amarra. Você abre e mostra a verdade e a pessoa vai poder ter a sua decisão, pelo fato de ter abrido os olhos e entender a mensagem, de escolher se quer ou se não quer aquela mensagem. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então eu não fui desobediente, eu levei, eu fui até os últimos cantos, da onde eu pude alcançar, eu fui levar essa mensagem. Verso 20. Antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então ele falou assim, eu peguei e fui a todos esses cantos. Ele passou por toda essa região, ele passou por essa região, ele passou por aqui, ele passou por aqui, ele veio para cá, ele passou em toda essa região, levando essa mensagem para as pessoas. Alguns dos países que ele passou foi Síria, foi Turquia, Grécia, Macedônia. Ele passou por esses lugares levando esta mensagem. Versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. E aí ele vira e fala assim, Paulo, você está querendo com essas palavras, me persuadir a virar cristão, é isso? Alguns até dizem nesse texto assim, ele está dizendo assim, falta um pouco para você me convencer. Outros já dizem que não, ele está querendo dizer assim, você acha que só com isso você vai me fazer virar cristão? Mas não importa, ele ouve uma mensagem, ele ouve o que Cristo fez na vida de Paulo, ele ouve sobre Cristo e ele tem uma escolha. E ele fala, olha, para mim é muito pouco para eu querer acreditar. E ele não acredita. Ele sabe, ele ouve, mas não crê. A mensagem de Deus sempre é assim, ela te traz a um ponto de decisão. Ou você acredita e toma isso para si e vive isso, como aconteceu com Paulo, que transformou a vida dele, ou a gente ouve, entra por aqui e a gente fala, quer saber, não quero, não é para mim, e pula fora. Não dá para ficar indiferente, a gente tem que fazer uma escolha. E Agripa disse, olha, quase que eu virei, mas não virei não. Versículo 32. Então Agripa se dirigiu à festa e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Aí Agripa falou assim, olha, a gente podia até que soltar, ele não fez nada de errado. Mas como ele apelou a César, a gente tem que levá-lo para ser julgado em Roma. Capítulos 27, verso 1
é a viagem para Roma. Então o capítulo 27 todo vai falar sobre essa viagem. Vamos ler o verso 1 primeiro. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então o centurião agora vai conduzi-lo como preso, como um prisioneiro para Roma. E o que é interessante quando fala aqui é que ele coloca na primeira pessoa do plural. Então Lucas deu um jeito de ir nesse barco junto, porque fala, quando foi decidido que navegássemos, ele está se incluindo aqui. Bom, versículo 15, começa uma grande tempestade no mar. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e ficamos à deriva. Então eles lançaram fora toda a carga para ver se conseguiam estabilizar o navio. Eles lutaram muito contra o vento, viram que não tinha como vencer, baixaram as lonas para poder deixá-la à deriva, porque eles não tinham mais força para combater aquele vento. E chega uma hora que o navio está a ponto de despedaçar-se, versos 42 e 43. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Tá. Então, os soldados queriam matar todos os prisioneiros, mas aí o centurião não permitiu, porque ele queria salvar Paulo, e aí mandou que aqueles que soubessem nadar pulassem na água e fossem nadando, e os outros se agarrassem em madeiras e dos troços do navio, como diz no verso 44, e aí chegaram até a ilha de Malta. Capítulo 28, verso 1. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Lá eles ficam um tempo, versículo 2. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bom, então eles foram acolhidos pelos habitantes da ilha. Aconteceram alguns fatos, Paulo foi picado por cobra naquele lugar, e aí depois veio um outro navio e eles pegam carona para chegar até a Itália. Versículo 16, eles chegam em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então Paulo podia morar numa casa, mas prisão domiciliar. Tinha um soldado que ficava junto com ele. Ele não estava numa prisão normal, mas tinha que ficar naquela casa que ele alugou, e o soldado sempre ficava ali. E lá em Filipenses conta, nessa época, Paulo escreveu várias cartas. Escreveu a carta para os Efésios, que ficava na Turquia, para os Colossenses, também na Turquia, para os Filipenses, na região da Macedônia, e ele escreveu também carta para algumas pessoas. Então ele escreve nesse período cartas, e aí em Filipenses 1 ele diz assim: olha, as minhas algemas fizeram com que os soldados conhecessem a palavra de Deus. Paulo não podia sair para pregar, então ele pregava para quem estava do lado, e o soldado não tinha escolha, tem que ouvir Paulo durante seu turno inteiro, como o Festo teve que ouvir Agripa, Félix, o Sinédrio e os judeus. E ele continuou mesmo preso, mas ainda anunciando a palavra. Versos 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, durante esse período que ele ficou preso ali em Roma, ele não podia sair, mas ele poderia receber quem quisesse ir na sua casa. E durante esse período de 2 anos, ele anunciou para muitas e muitas pessoas em Roma, para os soldados, para as pessoas, o Evangelho de Cristo. Ele não parou, as algemas não o calaram. Ele sabia a mensagem que ele queria e ele decidiu
que seguiria esse caminho e falaria isso, proclamaria essa verdade. Terminamos o livro de Atos, e o livro de Atos termina aqui, depois Paulo é solto, aí é um relato histórico, mas em 2 Timóteo fala que ele é preso uma segunda vez e seria executado. Isso a gente estudaria, 2 Timóteo a gente vai estudar quando chegar aquela continuação do estudo que eu comentei com vocês no futuro, tá? Mas aqui ele é solto depois disso. No período que Paulo estava na cidade de Corinto, ele escreveu uma carta para as pessoas de Roma. Isso foi antes de ele ir para lá como prisioneiro, tá? E quando você vê essa imagem é porque era comum Paulo estar ditando e alguém escrevendo. Então, todas as cartas que Paulo escreve, ele punha alguém para escrever por ele. E aí algumas teorias existem, uma delas é que ele tinha um problema de visão. Tanto que fala assim, um ponto ele fala assim: essa saudação coloco para vocês do meu próprio punho, vede quão grandes letras vos escrevo. Geralmente quem escreve com letra bem grande é porque não enxerga bem. É uma suposição, mas uma suposição bastante coerente. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, que agora que a gente entra no livro de Romanos, em 57 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto, que era na Grécia. Então ele estava aqui na Grécia, na cidade de Corinto, e escreve a carta para o pessoal que estava em Roma. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. É interessante isso, ele não quer usar um título como se ele fosse alguém muito importante. Ele era apóstolo, e a palavra apóstolo quer dizer enviado, porque Jesus o enviou a pregar entre os gentios, era. Mas ele fala assim: eu sou, assim como vocês, alguém que está aqui para servir a Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, nem a vontade de vocês, mas para fazer a vontade de Cristo. E aí ele cita ali: sou separado para o Evangelho de Deus, ou seja, Deus deu a ele o encargo de pregar o Evangelho. E Evangelho é a boa notícia de Deus. Verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. E esse Jesus, que é a boa notícia que Deus dá para a gente, que Ele veio para nos salvar, Ele foi prometido durante todo o Velho Testamento. Por isso que quando a gente estudou primeiro aquela primeira fase, quando a gente pegou lá do começo da Bíblia e foi vendo as profecias que falavam do Salvador que viria ao mundo. Quando a gente fez o estudo, a maioria já pensava: acho que deve estar falando de Jesus, porque a gente tem um contexto cristão por detrás da gente. Alguns nem tanto. Mas durante todo o Velho Testamento a gente foi estudando e vendo essas profecias, porque elas mostram que Jesus precisava vir ao mundo para ser o nosso Salvador. E aí ele está citando isso aqui, verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele fala: Jesus Cristo é a razão da minha fé, Ele é o que ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele é o Filho de Deus, e essa é a boa notícia de Deus. O Salvador veio, morreu pelos nossos pecados, Ele está vivo. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Aí ele fala que ele recebeu essa graça, que é poder levar a palavra às outras pessoas. Então é esse Jesus que eu sirvo. Ele deu a vida por mim, Ele está vivo, e eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Jesus vivo, não um Jesus morto. Versos 6 e 7. De cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que esses dois versos mostram a identidade que nós temos em Cristo agora. Quem que nós somos? Primeiro,
Nós somos chamados para ser de Cristo, para pertencer a Ele, para fazer a vontade dEle. Nós somos amados de Deus. No mundo as pessoas passam por rejeição, por dificuldade, às vezes problemas familiares, mas Deus nos ama. Essa verdade deve dirigir os nossos passos. Mesmo que o mundo me rejeite, Deus me ama. Mesmo que os meus parentes ou amigos ou uma outra pessoa que seja venha me decepcionar e venha a ser contra mim, ou venha até a ser maldoso comigo, vamos por assim, mesmo que eu seja rejeitado por alguém, Deus, o Supremo Deus, Senhor do Universo, Ele me ama. E aí somos chamados para ser santos. Santo aqui não é aquele sentido de que não erra nunca, porque isso seria impossível. Mas o termo santo aqui literalmente quer dizer assim, aquele que é separado para um objetivo ou um propósito. Ou seja, na hora que eu entendo que Cristo me salvou, eu sou de Cristo, eu sou amado por Deus, e agora eu sou chamado a ser separado para Deus. A minha vida é separada para fazer o que Deus quer, não o que eu quero, mas o que Deus quer. Então eu sou separado para Deus, chamados para ser santos. Verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então ele fala assim, olha, eu quero deixar claro para vocês, que vocês aí de Roma, vocês que creram, a fé de vocês é uma fé que é viva, porque as pessoas falam pelo mundo todo a fé que vocês têm. A fé verdadeira, ela produz alguma coisa. A fé verdadeira faz com que nós vivamos de uma forma que seja condizente com aquilo que nós professamos. A fé verdadeira pode ser vista pelas pessoas ao nosso redor. O que aconteceu com essa pessoa? Por que ele está diferente? Por que ele age assim? A nossa fé deve ser vista pelas pessoas pela maneira como nós vivemos. Versos 11 e 12. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então Paulo falou, tem um desejo de ir aí e estar junto com vocês. Muitas das igrejas que aparecem aqui no livro de Atos, foi Paulo que chegou na cidade, anunciou a palavra, as pessoas creram. O que é a igreja? A palavra vem do grego eclesia, aí aportuguesou-se igreja, é aquelas pessoas que saem do mundo e vão para Cristo, que andam no caminho de Cristo, ou a ideia do cristão, seguidor de Cristo. Isso é a igreja. E aí fala o seguinte, eu tenho vontade de estar aí com vocês. Paulo não os conhecia. Então, existem algumas teorias de que foi Pedro que começou, existem outras que as pessoas que ouviram aquela mensagem em Atos capítulo 2. Existem pessoas que estavam viajando direto, Roma era o centro do mundo naquela época, então essa mensagem chegou lá, viu um grupo de pessoas que criam, que se reuniam, e Paulo falou, quero estar com vocês. E aqui mostra para a gente qual é a bênção da comunhão. Lembra, comunhão é ter algo em comum. Paulo queria estar com eles para quê? Porque haveria um crescimento pela palavra e um conforto mútuo. É por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente tem que estar junto, porque a gente vai ouvindo a palavra e a gente vai crescendo através desse conhecimento da palavra. Tem horas que eu estou desanimado, mas tem outro que está animado, e esse convívio junto, ele me ajuda, me levanta, ele me dá aquela força, aquele ânimo que eu preciso para aquele momento. Então a comunhão é essa ideia, de a gente crescer junto pela palavra, pelo ouvir a palavra, pelo conhecer a palavra, e pelo conforto da comunhão, de estarmos juntos, um animando e ajudando ao outro. A ideia da brasa. Uma brasa, você quer apagar o fogo, você separa as brasas, apaga rápido. Você quer atiçar o fogo, você junta as brasas e atiça o fogo. Uma brasa longe do braseiro, ela esfria rápido. Então o fato de estar junto, o fato de estar ouvindo a palavra, traz esse conforto, esse ânimo e acende aquela chama de amar a Deus e procurar fazer a vontade dEle. Versos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que
ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até o momento tenho sido impedido, para colher entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está falando assim, eu quero muito estar com vocês, e eu me sinto um devedor. Não importa se uma pessoa é grego ou bárbaro. O bárbaro é aquela pessoa que não tinha estudo. Eram as pessoas que estavam em povos mais isolados ou distantes da cultura grega ou da civilização romana e eram considerados os bárbaros. Aí ele fala, não importa se eu estou no meio de pessoas cultas ou pessoas que não têm estudo, não importa se eu estou no meio social elevado ou de pessoas simples, eu sou devedor. Onde quer que eu vá, eu sinto que eu devo falar para essas pessoas sobre o Evangelho. E se eu não falar para elas, eu estou em dívida com elas. Esse era o sentimento que queimava no coração dele. Eu tenho que falar, porque senão eu estou em dívida com essas pessoas. E não importa a nacionalidade, a ascendência, a classe social, eu estou em dívida com cada ser humano nesse mundo. Onde quer que eu vá, eu tenho que falar. Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, o que eu puder fazer, eu estou indo para Roma, eu quero levar o Evangelho. Verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, a boa notícia de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Não importa qual nacionalidade a pessoa tenha, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é de todo aquele que faz boas obras ou que segue as regras da igreja, as tradições, mas de todo aquele que crê. E é interessante expressar aqui, é o poder de Deus. Você vai ouvir muita gente dizendo assim, a minha igreja lá é cheia de poder, porque acontece milagres e o mato brilha, e acontece isso, acontece aquilo, e você sente um fogo, uma coisa acontecendo. A verdadeira e a maior demonstração do poder de Deus é Ele resgatar um pecador e dar a vida eterna para ele. Como Deus falou para Paulo, quando Jesus chamou Paulo, falou para ele, olha, abrir os olhos e tirar do poder das trevas para Deus. Isso é uma demonstração de poder, sim. Não quer dizer que Deus não possa fazer um milagre. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que eu não acredito é no que algumas pessoas proclamam por aí em redes sociais ou mídia ou o que seja, como sendo o poder de Deus, e não é verdade. O verdadeiro poder de Deus e a maior manifestação foi dado uma vez por todas, quando Cristo pagou os nossos pecados na cruz e Ele nos dá vida eterna para alguém que estava morto espiritualmente. Isso é poder. E esse poder está à disposição de todo aquele que crê. Você creu, o poder do Evangelho te liberta do mundo, das garras do mal e te conduz a Deus e para a vida eterna. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Só para a gente pensar um pouquinho. Nós somos pecadores, nascemos pecadores, estávamos separados de Deus. Havia um abismo entre nós e Deus, porque Deus é santo. E Cristo morre na cruz e nos dá a vida eterna e abre um acesso para que a gente possa chegar até Deus. Então, veja que a justiça de Deus foi manifestada de que forma? No Evangelho. Na boa notícia que Cristo pagou os nossos pecados. Verso 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Talvez alguém possa dizer assim, mas e alguém que nunca ouviu nada sobre Deus? Aí Deus está dizendo assim, o ser humano não tem desculpas diante de Deus, porque dá para se conhecer os atributos de Deus, a grandeza de Deus, através daquilo que Ele fez, através das obras criadas por Ele. Quando o homem vai para a lua, houve duas reações. Um disse assim, vim aqui
e não vi Deus. O outro abre o Salmo 19 e fala assim: os céus proclamam a grandeza de Deus. E aqui nesse texto está falando o seguinte: o homem não tem desculpas, porque tudo que Deus fez, a criação dele, serve como testemunho da sua existência. Mas o homem, em vez de adorar esse Deus, olha o que ele prefere fazer. Versículo 21. Alguém pode ler? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, o ser humano, em vez de adorar a Deus, prefere adorar o que foi criado por Deus. Em vez de dizer esse Deus é grandioso, o ser humano prefere fazer alguma coisa e seguir essa coisa. Em vez de adorar o Criador, adora a criatura. E por isso o homem é indesculpável diante de Deus. Versículos 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então o ser humano não tem desculpa, porque ele se acha sábio, mas torna-se louco quando muda a glória de Deus invisível em figura de seres humanos, de aves, de quadrúpedes, de répteis, e adora aquilo que foi criado, ou um ser humano, ou uma pessoa que passou aqui na terra, em vez de adorar a Deus. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o ser humano não tem desculpas diante de Deus, porque existe um sinal da sua grandeza, mas o ser humano prefere adorar a criatura em vez de adorar o Criador. E aí fala que isso abre a porta para todo tipo de maldade e perversidade que se vê no mundo hoje. A gente olha para o mundo, vê essas coisas que estão sendo feitas para tudo que é lado, a gente pensa: onde esse mundo vai parar? A gente começa a ficar com medo do que vai acontecer com os nossos filhos daqui a um tempo. Eu já estou na fase dos netos, né? Os filhos já estão grandes. O que vai ser deles? O que vai ser desse mundo? Porque o ser humano esquece de Deus, e inculcando-se como sábio, como muito entendido, prefere adorar a criatura em vez do Criador, esquece de Deus, não quer saber de Deus, se afasta de Deus. No capítulo 2, verso 1, fala outra razão porque o ser humano não tem desculpa diante de Deus. 2:1. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O homem não tem desculpa diante de Deus, porque ele condena os outros por alguma coisa que faz, mas ele mesmo faz aquilo que ele condena. Isso prova que ele é pecador. Vamos dar um exemplo? Todo mundo fala: aquele político ladrão, aquela fofoqueira da minha vizinha, e vai embora, né? Só que dali um pouco você se pega falando mal dos outros. Dali um pouco você não é tão honesto num brique de um carro que você vai fazer, e você tira vantagem daquele brique. E você acaba caindo no mesmo erro que você condena quando fala dos outros. O ser humano é assim. Então o homem não tem desculpas diante de Deus, porque tem uma consciência que o condena. Isso prova que ele é pecador, porque ele condena o erro dos outros, mas não enxerga os seus próprios erros, ou não admite os seus próprios erros. Verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Então o ser humano despreza a bondade de Deus. Deus quer nos conduzir a arrependimento. Deus, na sua bondade, na sua paciência, nos mostra a verdade, mostra o que Cristo fez por nós, tem paciência para nós entendermos e nos submetermos a Ele. Mas tem gente que não quer se submeter a Ele e despreza a riqueza da bondade de Deus, porque não quer se arrepender. Versículo 5.
segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia a dia e ira da manifestação do juízo de Deus. Aquele que não quer se arrepender, ele está com o coração duro e ele acaba acumulando para ele ira no dia do julgamento. Ou seja, se a gente creu, a ira de Deus caiu sobre Cristo, a gente já estudou sobre isso. Então não há condenação para a gente vai estudar semana que vem. Agora, se a gente não crê, e a gente tem a oportunidade, e a gente ouve, mas a gente não quer crer, a gente despreza a bondade de Deus, a gente está acumulando ira para a gente, porque a gente desprezou a solução que Deus deu para nós. A dureza do coração humano o leva a desprezar a bondade de Deus, e aí o ser humano não quer se arrepender. E pensa na profundidade que é isso, o fato de desprezarmos a bondade de Deus. Versículos 11 e 12. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Ou seja, para Deus não tem acepção de pessoas. Aqueles que tinham a lei, os judeus, eles pecaram, a lei os condena. Aqueles que não tinham a lei, aí alguém vai dizer, eles não tinham a lei, eles não saberiam o que é certo e o que é errado. Sabiam, por quê? A própria consciência mostra para ele que ele está certo ou errado, porque ele condena nos outros, mas ele faz aquilo que ele condena nos outros. Então, não tem acepção de pessoas, todos estão indesculpáveis diante de Deus. Aqueles que têm lei, aqueles que não têm lei, porque existe uma criação, existe a consciência, existe um Deus que mostra a sua bondade para com todos, mas o ser humano tem um coração duro e despreza a bondade de Deus. Versículo 16. No dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. A base do julgamento de Deus um dia vai ser no Evangelho. No dia do juízo, não vai ser que igreja você ia, quais obras você praticava, quantas esmolas você deu, mas se você se submeteu e creu no Evangelho, na boa notícia de Deus. A base do juízo de Deus é o Evangelho. Versos 17 a 20. Ora tu que tens por sobrenome judeu, e te apoias na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade na lei. Então ele cita assim, o judeu que tinha lei, o judeu se orgulhava, ele dizia, nós é que somos os guias dos cegos, os instrutores das crianças, e eles estufavam o peito sobre isso. É como qualquer sistema religioso hoje, porque na nossa religião é tal coisa a gente faz, a gente pratica tais obras, a gente segue essas doutrinas, e aí se estufa naquilo que ele faz e se acham os únicos certos. Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Pode terminar, João, desculpa. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então ele fala assim, olha, você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Diz que os outros devem guardar a lei, mas você não guarda. Você a quebra. E ainda mais, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que adianta eles terem a lei, mas agirem de uma forma contrária a essa lei, de tal forma que as pessoas blasfemem contra Deus por causa da conduta deles, que é incondizente com essa lei. Capítulo 3, versos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a atividade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos,
principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quando fala oráculos, os anúncios, a palavra de Deus. Então, qual a vantagem que o judeu tinha? Deus confiou àquele povo a palavra dele. Então eles tinham uma grande vantagem, não tinham? Só que embora eles conhecessem, eles soubessem sobre a palavra, foram os primeiros a rejeitar o Salvador, o Filho de Deus, quando veio. Olha o verso 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Então, se eles não quiseram crer, isso anula a fidelidade de Deus? Aí é aquele verso que a gente já repetiu várias vezes no estudo, verso 4. De maneira Nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. que seja sempre Deus verdadeiro. Não importa o que a religião diz, o que o homem diz, a verdade sempre é o que Deus diz. Lembra os bereanos? Ouviram a mensagem de Paulo, iam lá e conferiam se era daquele jeito. A confiança deles não estava em Paulo, estava no que a palavra diz. Seja sempre Deus verdadeiro. Verso 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Agora ele fecha, ele conclui esse assunto. Os próximos versos vai ser essa conclusão. Vamos pensar o que ele vem falando desde o capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O ser humano não vai ter desculpas, porque tem uma criação que mostra o poder de Deus. Mas o ser humano, em vez de adorar o Criador, adora a criação, a criatura. Aí tem aqueles que se acham bons, acusam os outros, apontam o dedo para tudo que é lado. Porém, eles cometem os mesmos erros que eles apontam para os outros, dizendo que os outros erram, mas eles também erram. Isso mostra que o ser humano não tem desculpas. E o religioso tem desculpa? Também não tem. Ele tem até mais responsabilidade, porque ele tinha conhecimento. Então, o que se conclui de tudo isso? Todo mundo está debaixo do pecado. Seja judeu, seja gentil, seja grego, seja bárbaro, seja rico, seja pobre, não importa, todos estão debaixo do pecado e são indesculpáveis diante de Deus. Verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém é justo, todos são pecadores. E os 10 mandamentos, talvez foi a parte mais dura quando a gente começou a estudar a Bíblia, né? Admitir que a gente não é tão bom quanto a gente pensava que a gente era. Verso 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Quando fala aqui do que não há quem faça o bem, não está dizendo assim que você não dá uma esmola para a pessoa ou ajuda alguém. São coisas boas. Mas o bem, de uma forma geral, de praticar toda a verdade e nunca errar, não tem ninguém que consiga fazer isso. E aí ele fala, todos extraviaram. Vamos lembrar alguns versos lá no Provérbios, não precisa olhar lá não. 16, 25 fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Todos se extraviaram. Um outro texto que a gente estudou, principalmente na parte do sacrifício de Cristo, é Isaías 53, 6, que diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos se extraviaram, todos estavam desviados pelo caminho. Há caminho que parece direito ao homem, mas o final é sempre caminhos de morte. Verso 19, 3:19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, e diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Todos são culpados diante de Deus. O juiz deu o veredito: culpado. Todos estão debaixo do pecado, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há um justo sequer, todos estão culpados diante de Deus.
Como a gente viu, aquela parte espiritual que se conhecia e amava a Deus, por causa do pecado, essa parte está morta e o ser humano é culpado diante de Deus. Verso 20. Qual a solução para isso então? Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras de lei. Quer dizer, não as obras que nós praticamos, seguir os 10 mandamentos, seguir a lei, não vai nos justificar, não vai resolver o nosso problema. A lei não é ruim, a lei é boa, mas eu sou pecador e não consigo guardar a lei. Então, nós somos culpados diante de Deus, todos estão culpados e a lei serve para mostrar o quê? Somos pecadores. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós passamos pela lei e nós vimos que somos pecadores e merecemos o castigo. Versos 21 e 22. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Então, porque ninguém vai ser justificado pela lei, a justiça de Deus vai se manifestar pela fé mediante a fé em Jesus Cristo. Eu creio que Cristo pagou os nossos pecados. Eu não vou ser salvo pela lei, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, todos são ainda culpáveis diante de Deus, por isso precisou vir Jesus, e a justiça de Deus vem não pelas obras que praticamos, mas pela fé em Cristo Jesus. Verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outra versão que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ou Deus fazia alguma coisa para nos salvar, ou estávamos perdidos. Não seríamos salvos pelas obras da lei. Todo mundo é culpável diante de Deus. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O pecado nos separa de Deus. Havia um abismo que nos separava de Deus. A gente nunca chegaria na presença desse Deus santo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos justificados diante de Deus pela sua graça. Nós poderíamos ficar horas só nesses próximos versos. Existe uma matéria, se você for fazer um seminário bíblico, chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. A gente poderia ficar horas explicando cada um desses termos. Mas vamos ficar na definição básica para fixar na nossa mente. Justificados, quer dizer, Deus nos declara justos. Nós somos pecadores, mas porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz, esses pecados foram pagos e a gente é declarado justo diante de Deus. Havia um problema. Deus é um Deus santo e justo. O homem pecador não podia chegar perto de Deus. Mas Deus tinha que punir esse pecado. Mas Deus é amor e Deus queria salvar o pecador. Então havia uma balança para ser equilibrada. Deus, na sua justiça, tinha que punir o pecado. E no seu amor, queria salvar o pecador. Como conciliar isso? Aí ele providenciou Jesus para morrer no nosso lugar. A justiça foi executada. Cristo pagou o nosso preço, a nossa dívida. Está consumado, até telestai, está tudo pago. O amor se concretiza ali, porque ele providencia o substituto para levar o castigo no nosso lugar. Isso é justificação. Deus coloca na nossa conta a justiça de Cristo, tá? Declarado justo diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho em contabilidade, ou a ficha que tinha nos mercadinhos antigamente. Tinha lá a parte do débito e a parte do crédito. Na ficha da nossa vida estava lá o débito: pecado, mentira, orgulho, incredulidade, pensamento, tudo que não presta. Aí o que acontece? Vem Cristo e paga todo o nosso débito. E agora Deus coloca na nossa conta, em vez de todos os nossos pecados, como eles já foram pagos em Cristo, então agora Deus nos declara justo, por causa do que Cristo fez. Deus coloca no lado do crédito a justiça de Cristo, porque Ele pagou a nossa dívida. Antes nós tínhamos um débito e merecia ir para o inferno. Eu creio em Cristo, Ele pagou. Então a justiça de Cristo é colocada na minha vida. Isso que é justificação. É um ato de imputação, onde Deus coloca na nossa conta a justiça de Cristo.
O verso 24 ainda fala de um outro termo, redenção. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, Cristo vai lá, nos compra para Deus e nos traz para Deus. Um ato onde Ele vai e paga a nossa dívida e nos resgata e nos tira das garras de Satanás e nos leva para Deus. Lembra que Paulo falou? Para abrir os olhos e tirar as pessoas do poder das trevas de Satanás e conduzi-las a Deus. Esse é o ato de resgate que Ele fez. Essa é a redenção. Nós poderíamos estudar essa parte da redenção em cima do livro de Ruth e ficar algumas horas ali e ver como que é profundo esse ensinamento. Mas Ele me comprou pelo sangue dele. Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Tá. Então, quando deixou impune os pecados, está dizendo assim, os pecados no passado foram pagos em Cristo. Ou seja, os cordeiros eram mortos e eles só estavam anunciando o pecado que seria pago posteriormente por Jesus Cristo. E aí fala assim, Ele é a propiciação. Então o que é a propiciação? Propiciação vem de propício, que quer dizer a favor. Para ajudar a gente a entender o que é propiciação, vamos voltar lá no tabernáculo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote vinha, entrava aqui dentro e só podia entrar nesse lugar uma vez por ano e pôr o sangue em cima dessa tampa que se chamava propiciatório. Dentro da arca tinha as tábuas do mandamento. Os mandamentos mostram que nós somos pecadores e merecemos o castigo de Deus. Todos são culpáveis, indesculpáveis, diante de Deus todo mundo está condenado. Só que aí o sangue era colocado em cima dessa tampa e Deus olhava e via a tampa, via o sangue e ficava a favor do povo. Cristo derramou o sangue dele na cruz, pagou o nosso preço e Deus olha para nós agora. E se eu creio que Cristo pagou os meus pecados, está o sangue dele sobre a minha vida e Deus fica a favor da gente. Antes éramos inimigos por causa dos pecados e agora Deus está a favor porque Cristo pagou os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de um animal que era morto era colocado sobre esse lugar por causa dos pecados. Cristo morre no nosso lugar, paga a nossa dívida. Nós podemos chegar até diante de Deus, Ele faz a propiciação e Deus fica a favor de nós. Versículo, só para lembrar ali, né, a figura da arca, versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem que recebe a justificação, a redenção, a propiciação? Aquele que tem fé em Jesus, que crê que Cristo na cruz pagou os seus pecados. Verso 27. Onde, pois, está a vanglória, é excluída. Por qual princípio? O da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Então, onde está o orgulho? Eu já ouvi gente dizer assim, você dizer que você é salvo é uma atitude de orgulho. Eu penso o seguinte, exatamente o contrário. Quando eu digo que eu sou um pecador, que eu mereço o inferno, e eu creio que Cristo pagou os meus pecados na cruz, não é uma atitude de orgulho. É uma atitude de humildade, onde eu admito a minha fraqueza, eu admito a minha miséria, a minha condenação, e me submeto àquele que pode me salvar. Então, não tem lugar para orgulho nenhum, porque não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez por mim. Verso 28. Ele conclui de novo, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele é justificado pela fé, não pelas obras. A salvação vem exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, com isso estamos anulando a lei de Deus? De jeito nenhum, só está confirmando. Porque a lei diz,
todo ser humano é pecador e é indesculpável diante de Deus. Eu concordo com ela, então estou confirmando ela. Eu concordo. E por isso eu me submeto a Cristo, porque eu preciso dele para ser meu Salvador. É pela fé em Cristo. Capítulo 4, versos 1 a 3. Que depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que acontece? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele pega o exemplo de Abraão. E por que era importante o exemplo de Abraão? Porque Abraão era o pai da nação de Israel. E o judeu poderia dizer assim: você está cancelando a lei, você está quebrando os valores judaicos. Aí ele vai lá para Abraão e fala assim: ó, o nosso pai Abraão, ele foi justificado pelas obras ou pela fé? Pela fé. Sempre foi pela fé. Eu já vi gente dizer assim: ó, o Velho Testamento a salvação era pela lei e no Novo é pela graça. Não, sempre foi pela graça. Ninguém nunca chegou diante de Deus pelas suas obras. Versículos 4 e 5. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é acreditada como justiça. Tá. Se alguém trabalha para você, você tem que pagar. Você está em dívida com aquela pessoa, certo? Agora aqui fala assim: ao que não trabalha, aqui não está falando de vadio, não. Está falando da salvação. Aquele que não fez nada por merecer essa salvação, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, nós não vamos conseguir ser salvos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. É pela graça de Deus. É pela graça que nós recebemos o perdão dos pecados. Versos 6 e 7. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E aí ele vai para outro personagem importante do Antigo Testamento, Davi, o rei Davi. Então ele fala: bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados. E a palavra bem-aventurado não é só feliz, é muito feliz. Verdadeiramente feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. E os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então sempre foi pela fé, sempre foi por graça, sempre foi presente de Deus, desde a época de Abraão, desde a época de Davi e hoje. A salvação nunca foi pelas obras, sempre foi pela graça de Deus. Versos 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão creu que Deus poderia dar um filho, e ele creu no poder de Deus, crendo que Deus era poderoso para dar esse filho. A mesma coisa com a salvação, é um fato, um ato onde eu creio que Ele é poderoso para me dar a vida eterna, e Ele diz que me dá essa vida eterna de presente, pelo fato de Cristo ter morrido por mim na cruz. Verso 22. Pelo que isso lhe foi acreditado para a justiça. Quando ele creu, foi colocado na conta dele justiça, imputado, creditado, colocado na conta dele a justiça. 23 a 25. Ora, não só por causa dele está isso escrito em que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mesmos Cristo ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue
por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Cristo foi entregue por causa dos nossos pecados e Ele está vivo para a nossa justificação. Agora nós podemos chegar diante de Deus, ser declarado justo porque Cristo está vivo. Tem um texto em 1 João, capítulo 2, verso 1, fala que Ele é o nosso advogado, que Ele intercede por nós. Nós vamos estudar semana que vem no capítulo 8, falando do cuidado dEle conosco, da salvação garantida pelo que Ele fez. Porque Cristo foi entregue pelos nossos pecados e Ele está vivo, Ele pode nos justificar diante de Deus. Nele temos a justificação, a redenção, a propiciação. Capítulo 5, verso 1, e a gente encerra por hoje. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, então, qual a conclusão que a gente chega? Que se fomos justificados por Cristo, fomos declarados justos diante de Deus por causa do que Cristo fez por nós. Quando nós cremos nele, pela fé somos justificados, então nós temos paz com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Ele. Nós vamos ver na semana que vem, e aí eu vou dar o final aqui, que fala aqui nesse capítulo 5 que a gente era inimigo de Deus, que a gente estava longe dele, e Deus veio e nos buscou. Se quando a gente estava longe dele era inimigo, Ele fez tudo isso por nós e deu o Filho por nós, o que Ele não pode fazer nas nossas vidas hoje? E aí a gente vai estudar o seguinte: tá, eu entendi, eu creio, sou justificado, sou salvo, sou filho de Deus, e agora? Como que é meu dia a dia? Como que vai ser minha vida? Como vai ser minha conduta? Posso sair por aí fazendo a bobagem que eu quiser? Posso continuar errando ou pecando, fazendo o que eu quero? Então, do capítulo 6 em diante, vai falar como que vai ser o dia a dia. E é isso que a gente vai estudar semana que vem.